Oi, pessoal. Nós estamos hoje aqui para discutir um pouco as pesquisas em urbanismo. Para que é que serve? Será que você tem impacto com essas pesquisas urbanísticas? Será que nós temos impacto com as decisões que são tomadas nas nossas cidades? O que é que você acha? Para isso, hoje a gente tem aqui nosso querido amigo, professor Renato Pequeno, que é professor do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará, coordenador do Laboratório de Estudos na Habitação, LEAB, e é um pesquisador conhecido nacionalmente nesta área urbanística, certo? Então, Renato, muito obrigado aqui por estar aqui conosco. Eu sei que seu tempo aí é caro, né? E aqui você está aqui conversando com a gente. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço. Assim, acho que o tempo ele nunca é caro quando a gente pode utilizar bem o tempo, especialmente quando o tempo é utilizado para a divulgação da ciência, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar divulgando um pouco das nossas atividades aqui na UFC, no LEAB, eu tenho mais é que agradecer ao convite e à oportunidade de estar podendo aqui falar das nossas práticas de pesquisa e ações de extensão. E aí, Renato, como é que você, né, você que é um especialista, um pesquisador aí, né, já de muito tempo, renomado, com vários trabalhos, várias orientações, parcerias no Brasil e fora do Brasil, essas pesquisas em urbanismo, lá dentro do LEAB, como é que isso tem sido realizado, né, qual é a contribuição que a gente tem para essas pesquisas aqui para a população, né, qual é o interesse para nós, a contribuição? Então, aqui no LEAB, a gente tem adotado nos nossos estudos as condições de moradia, a gente adota como uma variável que melhor explicita as desigualdades socioespaciais nas cidades. E, no caso, Fortaleza, a cidade em si é um excelente laboratório, pela condição desigual com que a gente vive na cidade, né? Assim, Fortaleza é uma cidade que tem 856 assentamentos precários. Fortaleza é uma cidade que, nos últimos 10 anos, teve a construção de 5 grandes conjuntos habitacionais, situados no mesmo setor da cidade, porém, num setor desprovido de infraestruturas, de serviços, e, ao mesmo tempo, uma cidade que tem milhares de famílias que vêm sendo removidas. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha para a paisagem de Fortaleza, a gente percebe nessa cidade assim todo um dinamismo, né? Assim, quando tem os bairros mais verticalizados, os bairros com desenvolvimento urbano na cidade de Fortaleza, a gente vê uma outra realidade. Então, é diante dessa situação, dessa condição de tantas disparidades, que a gente tem realizado as nossas pesquisas aqui no LEAB. Mas aí, quando você fala essa questão, né, da habitação relacionada com, né, o desenvolvimento econômico, né, que você, vamos dizer, como a melhor forma de você verificar isso aí, né, quais são as evidências que você tem disso aí? Como é que você faz essa relação, né, disso para, né, as pessoas entenderem um pouco isso aí? Os primeiros estudos que a gente fez desde quando o LEAB foi criado, a gente passou a estudar as formas de produção da moradia em Fortaleza no século XXI. Então, quando a gente passou a fazer esse estudo, era um momento em que as grandes empresas imobiliárias elas estavam se deslocando para outros centros no Brasil. Então, a gente olhava aqui em Fortaleza e você via empresas do Centro-Sul com investimentos, assim como as daqui de Fortaleza, naquele período em que se tinha um maior crédito imobiliário para novos empreendimentos. Ao mesmo tempo, naquele momento, a gente tinha o que a gente chama de um processo de deselitização da produção habitacional. Então, se tinha também uma produção habitacional voltada para as classes médias, como foi o PAR, né? Como foi os investimentos que trouxeram, por exemplo, a empresa MRV para Fortaleza, a empresa Direcional, né, para Fortaleza, a Rodobens. Além disso, a gente teve também um incremento enorme para a produção habitacional de interesse social. Assim, nesse século, a gente pode dizer que houve um grande avanço em termos de política habitacional em Fortaleza a partir do crédito disponibilizado. Então, os municípios em todo o estado do Ceará, com o programa Minha Casa Minha Vida, houve uma ampla produção habitacional e a gente via também uma produção
da moradia a partir de reformas que também atingiam os assentamentos urbanos precários. Então, a gente via também que a população de baixa renda, ela também buscava, nesse período, promover melhorias nas suas condições de moradia. Então, a gente parte desse universo, né, que é bem amplo, e a gente parte dessa tentativa de compreender e de buscar identificar aonde isso se localiza, né, para a gente ver de que maneira essas mudanças nas condições de moradia elas vão interferir em como a cidade está se estruturando, para onde estão indo esses grandes conjuntos, que favelas estão sendo urbanizadas, para que área da cidade está tendo essa produção de habitação popular de mercado, quais são as áreas que estão mais dinâmicas, né? E o que seria assim, esse assentamento precário, né? Só para a gente entender um pouco. Certo. Né? Então, O que é considerado um assentamento precário? Quando a gente fala de assentamento urbano precário, esse é um termo que passou a ser utilizado, porque a gente sempre falava que em Fortaleza, quando a gente pensa em moradia da pobreza, a gente pensa em favela, né? Mas a partir do momento em que se passou a ter no Brasil uma política habitacional voltada para vencer as condições inadequadas de moradia, passou-se a ter uma compreensão de que os assentamentos urbanos precários, eles não se resumem às favelas. A gente tem também os cortiços, né, aquelas habitações coletivas que já passaram a existir aqui em Fortaleza, no centro, onde as famílias pagam aluguel por um cômodo e compartilham o banheiro, compartilham a cozinha com outras 30, 40 famílias. Tem também os loteamentos clandestinos ou loteamentos irregulares, aqueles loteamentos onde as pessoas pagaram pelo lote, construíram a sua casa, mas até hoje não tem a escritura. E tem também muitos conjuntos habitacionais precários, que começam a ser feitos pelas prefeituras e muitas vezes eles não são terminados. Então, conjuntos que estão fora da lei. Quando a gente considera os assentamentos urbanos precários, a gente está entendendo que existem diferentes formas de moradia precária e que a atuação a partir das políticas de habitação, que elas devem ser amplas, assim, que elas devem se direcionar para a favela, para o cortiço, para os loteamentos populares e também para os conjuntos precários. E nas suas pesquisas, como é que estão essas políticas públicas? Elas avançaram, elas regrediram? Como é que você vê isso aí pelas suas pesquisas? E quais são as perspectivas disso aí? Então, eu costumo lembrar que, quando eu iniciei a minha trajetória como pesquisador aqui na UFC, eu comecei no início do governo Lula, quando foi criado o Ministério das Cidades, o período quando se buscou implementar o Estatuto da Cidade, que é uma lei que busca justamente promover a justiça social na cidade, que busca fazer valer a função social da propriedade. E, nesse período, houve toda uma campanha para a implementação de uma política urbana e habitacional nas cidades brasileiras, de enfrentar as desigualdades através das políticas urbanas e habitacionais. No caso, eu pude constatar, para a realidade aqui em Fortaleza, um crescimento, né? Porque Fortaleza é uma capital, é a quinta capital do Brasil em população, mas é uma cidade que passou a ter uma instituição específica para a questão habitacional apenas nesse século. Quando a Fundação Habitafor foi criada, em 2003, é a primeira instituição municipal voltada para a questão da moradia. E ela vem justamente porque passou-se a ter disponibilidade de dinheiro para investimento em habitação, certo? Então, a gente veio com um crescimento dessa instituição, é claro que associado à disponibilidade de recursos, né, assim, de recursos públicos, dos programas habitacionais que iam sendo progressivamente criados, de toda uma estrutura de planejamento que estava sendo formulada, que culminou, inclusive, com a criação do programa Minha Casa Minha Vida, né, que teve uma ampla disponibilidade de recursos para investimentos em habitação, e que, nos últimos anos, isso tem caído, né? Assim, há uma queda vertiginosa, porque as opções passam a ser outras, né? Assim,
deixa-se de dar lugar a uma política habitacional para a cidade e passa-se a ter uma política que prioriza determinados setores, uma política que vai priorizar operações urbanas, que vai priorizar parcerias público-privadas, aonde o que é investido em habitação passa a ser muito mais um recurso que venha a atender as famílias atingidas por esses projetos, como é, por exemplo, o caso do VLT, né? Assim, o caso do Aldeia da Praia. São os projetos habitacionais, eles passam a atender a demandas que são geradas por esses projetos. Então, a gente vinha numa curva ascendente desde meados da década dos anos 2010, passa a ter uma queda vertiginosa, né, dessa produção habitacional. Isso traz uma enorme... Assim, a gente retoma as condições de desigualdade na cidade. Como é que você vê hoje, por exemplo, as contribuições, assim, me dá um exemplo aí de uma contribuição efetiva, que as pessoas percebam mais claramente dos trabalhos que são feitos nessas pesquisas urbanísticas, né? Assim, para o pessoal que está nos assistindo tenha noção da contribuição, né? Assim, que ele consiga perceber, né? Porque às vezes você acha que pesquisa é uma coisa etérea, né? É para o cara ficar só escrevendo paper, não é, certo? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. As contribuições, assim, elas são muitas. Eu diria, assim, sem querer ser tão pretensioso, mas eu poderia dizer que essas contribuições, elas vão desde a que a gente contribua com o extinto Ministério das Cidades e com a Caixa, contribuindo, indicando diretrizes para a localização de novos conjuntos nas cidades, como também uma contribuição que a gente tem buscado sempre trazer, que é as nossas pesquisas no laboratório, a gente sempre busca discutir os resultados com os movimentos sociais, com as assessorias técnicas, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com a Promotoria de Conflitos Fundiários. Especialmente quando a gente discute com os movimentos sociais, isso vem no sentido de que muitas dessas questões da moradia, elas geram debates, elas geram audiências públicas, e a gente busca, enquanto universidade pública, através das nossas atividades de extensão, transformar as nossas pesquisas em cursos de planejamento urbano para leigos, onde a gente apresenta esses resultados, a gente busca validar as nossas constatações com quem enfrenta o problema da moradia no dia a dia. Então, a gente busca, vamos dizer, fazer com que as pessoas possam atuar na defesa dos seus direitos, para não estabelecer uma relação de dependência em relação à nossa assessoria. A gente se diz assim, a gente busca contribuir, mas sempre é a nossa intenção que os moradores, que as famílias atingidas por projetos, ou as pessoas que vejam que seus direitos estão sendo violados, que elas mesmas possam estar advogando numa audiência pública em defesa dos seus direitos. Isso é uma constatação que, assim, de vez por outra a gente vai assistir, e é um enorme prazer quando a gente vê que as pessoas que fizeram os nossos cursos no LEAB, elas estão lá defendendo os seus próprios direitos. Bom, muito interessante, né? Eu acho que isso aí eu já mencionei, né? Você agora há pouco tempo, né, virou professor titular da universidade, né? E eu tive o prazer de ser da sua banca. E uma das coisas que ficou lá constatada é justamente essa sua capacidade, que são poucos, né, que conseguem fazer isso, de transpor a pesquisa para a extensão, né? Eu acho que isso é um grande mérito. Não é fácil, são poucos mesmo que realmente fazem isso. Bom, Renato, aqui dá para a gente bater um papo danado aqui. Era bom uma cervejinha e tudo, mas a internet tem suas regras, né? Não pode passar muito tempo, senão o pessoal cansa. Então, eu queria realmente agradecer, acho que foi um papo muito interessante. Todos nós somos afetados pelo urbano, né, para o bem ou para o mal. Todos os efeitos da cidade, elas refletem na nossa vida. Eu acho muito importante se estudar essa questão. E, às vezes, pensa que o urbano é só fazer rua, né? Certo? Então, tem muito mais coisa disso aí, né? Então, eu acho que isso é as pessoas perceberem isso, né, de que se você trabalhar de uma visão mais, pode dizer assim, holística, mais abrangente do relação do urbano, é muito mais, no final você vai ter uma cidade muito mais prazerosa.
Queria só dizer assim que também essas atividades de pesquisa, acho que uma grande contribuição que ela busca trazer também é de levar esses resultados também para a sala de aula, no Sim. sentido de estar formando novos profissionais que tenham uma consciência crítica dessa realidade na cidade, né? Para que os futuros arquitetos e urbanistas, ao atuarem na cidade de Fortaleza, eles considerem essas formas de moradia precárias, né, como lugares que são produzidos em uma situação de extrema desigualdade. Esses lugares eles têm bastante história, né, e que não são lugares que simplesmente possam ser removidos, riscados do mapa, mas que essas áreas elas também fazem parte da história da cidade e que precisam ser melhoradas, Valorizados. valorizadas. Renato, muito obrigado. Queria aqui agradecer mais uma vez que você está aqui com a gente. Repito isso toda vez, eu aprendo muito, certo? Porque a gente também, uma coisa aqui do nosso projeto é que nós estamos hoje pesquisas, conversamos com todas as áreas, então, para justamente conhecer e as pessoas conhecerem e valorizarem cada vez mais a ciência, né? Eu acho que esse é o grande ponto, mostrar a contribuição da ciência. Então, queria agradecer ao Renato, queria agradecer a vocês. Aqui nós estamos hoje encerrando mais um episódio do Conversa com Ciência. Se você gostou, né, vai lá no nosso canal, Conversa com Ciência, no YouTube, faz um like, aperta o sininho, divulgue a ciência. Use as nossas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook, está tudo lá. Né? Divulgue com seus colegas que cada vez mais nós precisamos valorizar a ciência no mundo que está por aí afora. Ok? Muito obrigado e até a próxima.